Essa é a mais linda história de amor que o mundo ouviu e que o mundo pode contar. Obrigado porque o teu amor nos envolve, Senhor. Nós queremos te dizer que tudo que está sendo feito nessa noite é para a glória do teu nome. Nós queremos exaltar esse Deus de amor, Deus Todo-Poderoso, ser exaltado aqui, Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Você está feliz, irmãos? Tome o seu lugar, fique à vontade. Os conectados, os adolescentes podem passar lá para trás, para a reunião deles. Como tem vindo muita gente nova para a igreja nos últimos dias e meses, eu vou me apresentar. Meu nome é Felipe, para quem não conhece. E o pastor Fabiano, que é o pastor da igreja, ele não está com a gente hoje, porque eles estão lá em Rio do Sul, Santa Catarina, na nossa igreja lá, Igreja Vida, junto com o pastor Samuel. E eles pediram para deixar um abraço para a igreja, né? Para a gente estar orando por eles. Deus guarde eles lá no retorno amanhã. Então esse é o motivo deles não estar com a gente nesta noite, amém? O pastor Fabiano ministrou ontem lá na conferência jovem de Rio do Sul, More Life. E hoje de manhã ele pregou no culto de celebração e está pregando lá nesse momento agora. Então que Deus possa usar ele poderosamente lá. Tem bastante gente naquela igreja, é um desafio. E que Deus possa estar abençoando eles grandemente. Você está feliz mesmo, irmãos? Olha aí para o seu irmão, bem no olho dele, e diga assim: ó, você é um crente. Diga para outra pessoa que está atrás de você: você é um crente, irmão. Sem verneira, um frio desses, e você vem para a igreja, você é um cristão de verdade. A gente tem uma alegria muito grande em pertencer ao Senhor, em pertencer à família da fé. E essas canções que a gente canta na igreja, elas são uma bênção, né? São mais que canções, são orações, são frases que elas são muito bonitas, mas há um desafio nosso que essas canções não venham ser somente um louvor a Deus, mas venham ser coisas que nós venhamos a nos comprometer com o Senhor. E como é bom a gente cantar, principalmente ao Senhor. A Bíblia diz que Deus, ele habita no meio do louvor. Então, quando você vem para o culto, no momento de louvor poderoso como esse, você sente algo diferente, é Deus. Quando você está em casa e liga um louvor, você sente uma paz, é Deus. Quando você canta, mesmo que sozinho, no trabalho, e você sente bem, irmãos, é a paz de Deus, é a presença de Deus. Então fica a dica: quando você estiver triste, cante louvores. Na verdade não é a dica, é a palavra de Deus. Amém? Esse último louvor que a gente cantou fala do amor de Deus. Quão impressionante é o amor de Deus. Essa noite eu quero chamar uma pessoa aqui para compartilhar um testemunho. Faz tempo que a gente não tem um testemunho na igreja. E o testemunho, irmãos, acontece algumas coisas bem interessantes. A primeira delas glorifica a Deus, e a segunda acrescenta a nossa fé. Vocês querem ouvir um testemunho forte? Quero chamar aqui o irmão Enio. O irmão Enio, só um pouquinho, já te dou o microfone. Está ansioso. Deus vai fazer, está na bênção. O irmão N a gente chama carinhosamente de
tio N. Ninguém é sobrinho dele, mas ele é o tio N. E eu não vou contar, ele vai contar. Mas é poderoso o que Deus tem feito na vida dele. Essa semana, a gente estava na nossa reunião semanal lá na chácara. Eu perguntei, tio N, tu considera que tudo que aconteceu contigo é um milagre? Ele disse, claro. Oxente, é um milagre. Ele disse, então amém. Então eu quero te convidar para testemunhar no culto de domingo, que a gente quer falar com a igreja uma palavra que tem a ver com isso. Então ele vai estar rapidamente, né, contando aquilo que Deus fez na vida dele, em nome de Jesus. Fique à vontade. Boa noite, igreja. Para quem não me conhece, meu nome é Enio. Tenho um pouco a falar da minha vida para os irmãos, porque hoje eu estou vivo pela misericórdia de Deus. Eu era um morador de rua, trecheiro, andava pelas BR, sem saber para onde ir, sem saber onde ficar. E eu tenho lembrança, sabe? Quando eu andava pelo mundo, vagando, sabe? Que morador de rua não tem para onde ir sem saber, sem destino. E aí, eu tenho lembrança que eu entrei num boteco, comprei uma garrafa de bebida e também não tinha o dinheiro completo para comprar, sabe, a bebida. E o cara falou assim, pode pegar que eu pago o resto. Aí eu peguei e comprei e saí. Aí, em certa distância, eu vi um ponto de ônibus e do outro lado da faixa tinha um crucifixo, sabe? E uma igreja católica, me lembro como se fosse hoje. Aí eu tava meio cheio da garapa, sabe? E aí eu vou atravessar a faixa ali, eu fico ali, eu vou dormir por ali mesmo. Aí de repentemente vinha um carro em alta velocidade. Aí eu tentei atravessar a faixa. Quanto mais que eu corria para me alcançar do outro lado da faixa, no acostamento, aí na minha mente vem assim, aquele cara quer me matar mesmo. Aí depois ele me alcançou, me pegou e me jogou lá um pedaço lá fora do acostamento, da faixa. Aí eu com aquela dor horrível, sabe, gritando e pedindo socorro. Aí de repentemente apareceu um monte de gente, uma ambulância e uma viatura. Aí me levou para um hospital. E eu tenho lembrança que eu ouvi uma voz de uma mulher, sabe? Vamos levar ele diretamente para o Capão. Depois me levou para lá. Eu cheguei lá com aquela dor horrível. Aí eles fizeram a cirurgia. Eu fiquei nesse hospital de 20 para 22 dias. Aí sem saber para onde ir. Aí o cara que ia fazer a cirurgia da vesícula me perguntou assim, ei baiano, para onde que é que você vai? Eu falei, cara, eu tô sem destino, né? Eu vou pra rua de novo. Sempre falando, ele só repetindo, né? Aí no quarto tinha dois caras. E perguntou, falando assim, você não tem para onde ir, não? Aí eu falei, não, você não quer ir para a chácara de recuperação? Aí eu olhei para ele assim, sim, quero. Aí depois ele pegou o telefone lá, o cara que estava sentado de perto dele olhando ele, que ele tinha feito uma cirurgia do joelho. Aí ele telefonou, o cara falou assim, fulano de tal, daqui uma hora está aqui. Aí chegou aquele cara magro, alto, careca, em 2016. Aí, em 2016 foi, dia 6 de maio. Aí eles me levaram, me trouxeram aqui para a chácara. Aí eu tô aqui na chácara até hoje. Eu tenho 3 anos e 2 meses que eu moro na chácara, lá no CTDV, lá no Cará. E
Eu agradeço a Deus em primeiro lugar, a Deus e os irmãos da nossa congregação da Igreja Vida, o Cleider, que é o meu discipulador, o meu irmão, Cleider, o Marlon, o Nivaldo e o seu Laírto e o Rafa, né, Rafa? E me levava para a escada todos os dias para ir levar para o quarto dormir, né? O falecido Daniel me levava também numa cadeira dessa daqui, ó, chovendo, no atoleiro lá para a casa do Marlon, para tomar banho. E também a esposa do Felipe também fez curativo em mim, sabe, a Jal, que glória a Deus pela vida dela. E eu agradeço também o pastor Fabiano e o pastor Norton, que também não está presente, Felipe, o Cleider, que me deu a oportunidade de eu trabalhar 2 dias durante a semana. Dou glória a Deus pela vida dele e a minha também, que eu estou vivo pela misericórdia de Deus. E eu estou praticando o dom que Deus me deu. E o meu falecido irmão, que ele é crente da congregação cristã, onde eu fui batizado também, que eu fui um desviado do caminho do Senhor. Foi o que aconteceu comigo na minha vida, que eu fui desviado. Os irmãos aqui que é conhecedor da palavra de Deus sabe o que acontece com a gente quando a gente desvia do caminho do Senhor. A gente fica totalmente fracassado, a gente não tem paz nem para comer, nem para dormir, que é muito demônios, né? Legiões de demônios tem 7 espíritos que acompanham com a pessoa. O diabo faz do que quer da pessoa, sabe? Eu tenho lembrança que eu lá em Belo Horizonte, lá no BH, lá na capital, eu tentei me matar 2 vezes. 2 vezes eu tentei me matar. E eu via vozes de gente que eu era acostumado a beber cachaça lá na Bahia, sabe? Gente bem distante, sabe? Era a mesma coisa que eu estava assim, vendo assim, sabe? Eu também já delirei muito, eu já corri, já via gente assim nas paredes assim, sabe? Gente com aquele olhar assim, tipo uma máscara assim, que cheia de fogo assim, passava de perto assim de mim assim, eu deitado assim, sabe? E foi lá em Bicalhos lá de perto, lá em Lagoa da Pampulha, quando eu estava delirando, eu cheio de demônios, sabe? E aí o que aconteceu comigo, eu não quero que aconteça com ninguém, que os irmãos que estão congregando na nossa congregação nunca pensem de desviar do caminho do Senhor, porque é muito horrível antes de não conhecer a palavra de Deus. Porque eu mesmo, eu estou vivo pela misericórdia de Deus. Graças a Deus eu estou vivo. Hoje eu tenho um contato com a minha família, através dos irmãos, da ajuda dos irmãos, do Clei, do pastor Norton, o pastor Márcio também. Agradeço muito o pastor Márcio e o Ricardo e o Beto, o irmão dele que me ajudou, que eu estou aqui hoje. E hoje eu sou uma pessoa alegre, contente. Hoje eu tenho um amigo, entendeu? Eu tenho amigos. Hoje eu sou uma pessoa de confiança assim, não querendo me elogiar, porque não era muito bom a pessoa confiar em mim não, porque aqui eu só andava bêbado. Eu já peguei nas coisas alheias, sabe? Eu não tenho vergonha de testemunhar isso mais não, porque eu pegava dinheiro na casa de minha mãe para me beber cachaça, entendeu? Já apanhei muito na rua, já sofri muito. Então que eu peço para os irmãos perseverar no caminho santo do Senhor e firmar mesmo na rocha, porque o Senhor Deus, Ele não é brincadeira. E eu tenho lembrança que minha irmã, quando eu desviei do caminho do Senhor, ela falou bem assim para mim, bem assim, como se foi que ela falou para mim assim: meu irmão, você... Não, ela falou assim, eu esqueci,
Ah, sim, agora eu lembrei. Aí ela, ela falou mesmo assim para mim assim: meu irmão, quem brinca com Deus morre. Bem assim, sabe? Aí eu fiquei com aquilo na minha mente. E a outra irmã minha, que era irmã em Cristo Jesus, que chama Almerinda, falou assim: você pisou na palavra de Deus. E foi o que aconteceu comigo. Aconteceu uma desgraça na minha vida. Hoje, graças a Deus, eu estou tendo paz hoje. Hoje eu tenho um sono para me dormir, entendeu? Eu venho aqui na igreja, eu assisto o culto no domingo e venho também nas terças-feiras, assisto o culto de ensino e também eu participo de célula e dou graças a Deus por tudo que o Senhor Deus fez para mim. Amém? Amém, irmãos? Estenda a tua mão para cá, vamos orar pelo tio Enio. Pai, muito obrigado pela vida do tio Enio, Senhor. Obrigado pelo que o Senhor fez. Obrigado porque a vida dele é um testemunho para nós. Nós pedimos que o Senhor conserve ele em paz e em segurança. E que o futuro dele, Senhor, nós sabemos que ele é certo em Ti. Que em nome de Jesus o Senhor possa cuidar de todas as coisas, cuidar do coração dele. Possa estar preparando a família dele para um encontro, Senhor. Em nome de Jesus nós cremos. Nós abençoamos a vida do tio Enio, Senhor, e tudo que o Senhor fez na vida dele, nós atribuímos toda a honra e toda a glória ao nome do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, tio Enio. Em breve, em nome do Senhor Jesus, eu estou querendo ir no final do ano junto com o meu discipulador e a esposa dele para mim. Quer, filho? Para me matar a minha saudade, que eu quero ver a minha mãe. Vai acontecer em nome de Jesus, né? O Cleider e a Bruna estão se organizando para ir lá na Bahia. E não sei vocês, irmãos, mas eu queria ver esse momento assim, sabe? 6 anos depois, eu creio que a mãe do tio Enio ora pelo reencontro com o filho. E quanto vai valer esse abraço? Não há preço que pague, né? Essas coisas quem faz, irmãos, é o Senhor, não somos nós, né? A glória não é da igreja, a glória não é da chácara, nem de quem trabalha, a glória é de Jesus. Amém? Quero te convidar para nós abrir em João capítulo 6. Depois a gente vai falar mais um pouquinho do nosso centro de recuperação, o que Deus tem feito. João 6, capítulo 6, versículo 1. Todos acharam? A multiplicação dos pães e peixes. Depois disso, partiu Jesus para o outro lado do mar da Galileia, que é o de Tiberíades. E grande multidão seguia, porque via os sinais que operava sobre os enfermos. E Jesus subiu ao monte e assentou-se ali com os seus discípulos. E a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, levantando os olhos e vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: onde compraremos pão para esses comerem? Mas dizia isso para o experimentar, porque ele bem sabia o que havia de fazer. Filipe respondeu-lhe: 200 dinheiros de pão não lhe bastarão, para que cada um deles tome um pouco. E um dos discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse: está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas que é isso para tantos? E disse Jesus: mandai assentar os homens. E havia muita relva naquele lugar.
Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. E Jesus, tomando os pães e havendo dado graças, repartiu-os pelos discípulos, e os discípulos pelos que estavam assentados. E igualmente também os peixes, quanto eles queriam. E quando estavam saciados, disse aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobejaram, para que nada se perca. Recolheram-nos, pois, e encheram 12 cestos de pedaços, dos 5 pães de cevada que sobejaram, aos que haviam comido. Vendo, pois, aqueles homens o milagre que Jesus tinha feito, diziam: este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Sabendo, pois, Jesus que havia de vir arrebatá-lo para o fazerem rei, tornou a retirar-se ele só para o monte. Irmãos, a gente viu na vida do tio Enio que Jesus ele faz milagres. A gente leu nesse texto que Jesus fez milagres. Isso nos dá uma certeza, uma fé que Jesus vai continuar fazendo, amém? Então, caminhar com Jesus, irmãos, é viver no sobrenatural. Não tem como nós imaginar uma vida nessa terra feliz e abençoada sem nos relacionarmos com Deus, sem crermos no Senhor, sem depositarmos a nossa fé nele e viver de uma forma natural. Não. Uma vida com Jesus, ela não é comum. Ela é sobrenatural. Ela é além do normal. E aqui nós vemos nessa passagem que Jesus ele estava com os discípulos, ele foi para outro lugar e a multidão foi atrás. E se você ler essa mesma história nos outros livros, Mateus, Marcos, essa mesma história contada, ela diz nessas outras passagens que os discípulos disseram para Jesus: quem sabe a gente despede essa multidão, quem sabe eles pegam o que eles têm e eles vão para outra aldeia comprar comida. Mas Jesus ele perguntou para Filipe: por que vocês não dão de comer? Jesus disse: onde nós vamos comprar pão? Mas essa pergunta ele fez para experimentar de fato. Ele queria saber a resposta. Irmãos, os discípulos eles andavam com Jesus, eles andavam com o Mestre, eles sabiam que o Mestre era poderoso, ele estava do lado de Jesus. Por que eles não perguntaram para Jesus o que nós vamos fazer? Mas tomaram uma atitude: não, quem sabe vamos despedir. Jesus: não, deixa eles virem, dai de vocês de comer. E impressionante, irmãos, nessa história, para mim não é Jesus ter multiplicado os pães e os peixes, mas o que mais me chama a atenção foi quando chegou André no versículo 8, e no 9 ele diz: está aqui um rapaz que tem 5 pães e 2 peixes. E uma pergunta para a gente pensar: 5.000 homens, há quem diga que eram mais mulheres e crianças, talvez 15.000 pessoas. Irmãos, pensa na necessidade. 15.000 pessoas que talvez ia passar a noite, e um rapaz, ele entregou os 5 pães e 2 peixes. Ali fala que um discípulo falou que 200 dinheiros não daria, mas não fala que ele entregou. Mas André diz: aqui tem um rapaz que tem 5 pães e 2 peixes. Sabe, irmãos, para mim, o maior milagre dessa história, dessa passagem, não foi o que Jesus fez, mas alguém, com o pouco que tinha, tem acreditado que se entregasse na mão de Jesus, poderia acontecer alguma coisa. E
E a pergunta que fica, em aproximadamente 15 mil pessoas, somente tinha um rapaz que tinha 5 pães e 2 peixes. Ninguém mais tinha nada para oferecer. Vamos fazer uma vaquinha, fazer um sopão, sei lá. Aproveitar os peixes do rapaz. Ninguém entregou nada, ninguém colaborou com nada. A Bíblia não fala características desse rapaz, se era menino, se era jovem. Fala que é um rapaz. Mas fica essa questão. Jesus, ele precisava que alguém entregasse algo para fazer esse milagre? Não, ele não precisava, ele é poderoso. Ele poderia chamar à existência pães, peixes. Mas o que nós aprendemos nessa história aqui, irmãos, é que o Pai, o Filho e o Espírito Santo, eles não querem trabalhar sozinho e fazer tudo sozinho, eles querem trabalhar com a gente. O Pai quer ter uma comunhão construtiva com a gente. A Bíblia diz que nós somos cooperadores de Deus. Então, o Pai não quer fazer tudo sozinho. Ele nos criou para nos relacionar com Ele. Ele nos criou para que a gente agrade a Ele, para que a gente adore a Ele. Então, caminhar com Jesus, irmãos, inevitavelmente vai acontecer coisas sobrenaturais. Eu ouso dizer que a nossa caminhada com Deus, a nossa caminhada com Jesus, vai precisar acontecer coisas sobrenaturais. Porque até onde o nosso braço alcança, até onde as nossas forças alcançam, nós podemos fazer. Mas tem coisas que nós não podemos fazer, e nós vamos precisar do sobrenatural. Nós vamos precisar da intervenção do Senhor. Sabe, irmãos, a nossa tendência é viver pela força do nosso braço. A tendência do nosso coração, da nossa vida, é a gente trabalhar, a gente se sustentar e a gente achar que a gente vive sozinhos, sem Deus. Muito bem. Deus não nos criou para viver sozinho. Deus nos criou para viver na dependência dEle. Depender do Senhor para quê? Para ter sustento? Não. Depender do Senhor para que a gente entenda qual é o trabalho dEle nas nossas vidas. Sabe, irmãos, a gente não vive essa vida avulso. Você não é uma pessoa que veio na terra sem propósito. Não, Deus tem um propósito contigo, sim. De repente você pensa assim: bah, Felipe, tu nem me conhece. Eu não conheço, mas o Senhor conhece você. Antes de você nascer, Ele já tinha desenhado um plano, um propósito para a sua vida. Mas é muito importante aprendermos, irmãos, e entendermos que a nossa caminhada com o Senhor, ela precisa ser uma caminhada de fé. Precisa ser uma caminhada com um firme propósito. E isso agrada a Deus. Fé. Vamos para Hebreus. Abra comigo lá Hebreus 11. Capítulo 11. Como nós agradamos a Deus? Uma fé inabalável. Hebreus 11, o versículo 1, diz: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se espera e a prova das coisas que se não vê. O firme fundamento das coisas que se espera, irmãos. A única coisa que nós podemos esperar
com certeza é naquilo que o Senhor falou que Ele vai fazer. A gente só vai esperar, irmãos, com certeza, a única garantia que nós temos, que algo vai acontecer na nossa vida, que algo vai acontecer na terra, é quando Deus diz que vai fazer. Esse é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se vê. E no versículo 6, diz assim: ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é o galardoador dos que o buscam. Sem fé, irmãos, não tem como agradar a Deus. Se eu perguntar nessa noite quantos têm fé no Senhor, todos nós vamos levantar a mão. Eu creio, por isso que nós estamos aqui, porque nós cremos que existe um Deus. Mas se nós meditarmos nesses versículos de Hebreus 11, nós podemos comparar se realmente a nossa fé ela é divina ou é uma fé humana. Se você vê no versículo 7, acompanhe comigo. Fala sobre Noé. Pela fé Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se via, temeu, e para a salvação da sua família preparou a arca, pela qual condenou o mundo, e foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Irmãos, nunca choveu na terra. Deus disse para Noé: vamos trabalhar junto? Vamos construir algo? Faz aí uma arca do tamanho tal, com a madeira tal. Entra para dentro da arca, tu e a tua família, um casal de cada animal, de cada espécie. Que coisa louca, irmãos. Nunca choveu na terra. E a fé de Noé, ela era tão grande que geograficamente falando, fisicamente, o lugar que ele estava construindo a arca era bem longe do mar. Não tinha assim nem, tipo assim, perto do mar talvez, né? Vai que as ondas vêm. Não. Por causa de quê? Por causa de uma palavra. Deus deu uma palavra para Noé, construiu uma arca. Ele obedeceu, ele ouviu e creu. Isso é fé. No versículo 8, outro herói da fé, Abraão. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Deus falou para Abraão: sai da tua terra, sai do meio dos teus parentes, e vai para uma terra que eu vou te mostrar. Já pensou se Deus fala para nós um negócio desse? Ó, arruma tuas coisas, se despede dos teus familiares e sai. Pega a freeway ali e vai. Vai para onde? Não, no caminho eu vou te mostrar. O firme fundamento, a fé que a Bíblia fala é isso, irmãos. Sabe, tem coisas na palavra que a gente precisa de revelação, mas tem coisas que estão escritas assim, são bem fáceis de entender. A esposa de Abraão, poderoso também, Sara, versículo 11. Pela fé também a mesma Sara recebeu a virtude de conceber e deu à luz já fora da idade, porquanto teve por fiel aquele que lhe o tinha prometido. Sara, ela desconsiderou a incapacidade física que ela tinha de ser mãe aos 90 anos. Abraão tinha 100, Sara tinha 90, e eles tiveram um filho. Você vê como Deus trabalha, irmãos? Ele não trabalha com uma calculadora na mão. 2 mais 2 para Deus não é 4. Pode ser 1000. A fé, ela é inimiga da lógica. Eu não sei você, mas quando eu leio Hebreus 11 assim, sabe, reforça aquela fé. Porque a fé, irmãos, a fé não é para a gente conquistar as coisas. Irmão Felipe, eu tenho fé que no final do ano eu vou ganhar uma geladeira nova.
tenho fé que eu vou conhecer a Europa. Isso a gente não precisa de fé, irmão, a gente precisa trabalhar, se organizar. A fé não é para conquistar as coisas. Os planos de Deus, os caminhos de Deus são maiores e mais altos que os nossos. As 15.000 pessoas, 5.000 homens, poderiam se alimentar só com 5 pães e 2 peixes? Para nós não, mas para Jesus sim. De repente você tem algo na sua vida, algo no seu coração, você tem um sonho ministerial, não sei. Você deseja muito que um familiar teu se converta e de repente você pensa assim, eu tenho muito pouco. Mas eu quero te desafiar nessa noite a entregar esse teu pouco na mão de Jesus. E o milagre vai acontecer. Você crê? Você crê, irmão? Sabe que Deus está nos chamando para esse tempo, para viver assim mais junto com Ele, para que a gente tenha uma vida de dependência, para que a gente não faça mais as coisas da nossa cabeça, mas que a gente ore e pergunta, Senhor, essa é a Tua vontade, para que a gente possa experimentar o sobrenatural de Deus. Mas a nossa tendência é a gente trabalha, a gente consegue as coisas, a gente consegue se virar sozinho e Deus vai ficando de lado. Então quando a coisa aperta eu volto de novo e busco o Senhor. Sabe, irmãos, eu me pergunto por que muitas pessoas chegam na hora da morte, o familiar está lá na fase terminal, depois que eles já experimentaram tudo, eles mandam chamar o pastor. É a nossa última tentativa. Agora é a hora do milagre. Não, irmãos, Deus quer ter um relacionamento com a gente, fazer com que a gente experimente coisas sobrenaturais, das mínimas às maiores, todos os dias. É uma vida, é uma relação. Então a minha oração é para que a sua vida comece a ser meio bagunçada assim pelo Senhor. Que a gente possa começar a viver as coisas loucas que esse mundo não entende, coisas espirituais. Mas para isso precisamos entregar na mão de Jesus aquilo que nós temos, aquilo que nós somos. Fé, isso agrada a Deus, uma fé inabalável. Um livro depois, irmãos, Tiago 2,17, poucas páginas depois de onde você está. Assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesmo. A Bíblia fala que a fé sem obras, ela é morta. Então nós vemos 2 tipos de fé. Uma fé morta é uma fé só de palavras. É eu dizer que eu creio em um Deus. Mas as minhas atitudes, as minhas obras, elas não condiz com os princípios de Deus e com a palavra e com aquilo que o Senhor gosta. O que são as obras, irmãos? Deus quer que a gente faça algo? Não. Deus quer que a gente obedeça. Fé que agrada a Deus é a fé que produz uma vida de obediência. Porque se eu for um filho obediente, aí sim Deus pode fazer algo através de mim. Como está a sua fé? A sua fé está viva? Eu creio que aquele menino, ele tinha fé em Jesus para ele entregar só os pães e os peixes que ele tinha. Eu não sei, a Bíblia não fala, mas eu imagino que ele ficou sem. Se eles estavam caminhando de multidão assim atrás de Jesus, talvez ele tinha aquilo para comer, talvez ele quis repartir. Fé, irmãos, não é somente Deus fazer algo, isso Ele faz. Fé é eu me posicionar em obediência a Ele.
Você sabe? Versículo 21 ali de Tiago 2, 21, 22, 23 diz que: porventura Abraão, nosso pai, não foi justificado pelas obras, quando ofereceu sobre o altar o seu filho Isaque? Bem vês que a fé cooperou com as suas obras, e que pelas obras a fé foi aperfeiçoada. E cumpriu-se a escritura que diz: e creu Abraão em Deus, e foi-lhe isso imputado como justiça, e foi chamado amigo de Deus. Amigo de Deus é aquele que Deus fala com ele, ele ouve a sua voz e ele obedece. Esses são os amigos. Deus tem falado com você algo nesse dia, nesses últimos tempos. O que o Senhor tem falado, o que Ele tem pedido para ti? Você sabe, irmão? Você sabe o que precisa fazer para caminhar em obediência? Abraão foi justificado pelas obras. As obras não são eu fazer coisas boas. Isso é bom, claro. Eu tenho que fazer um monte de coisa boa, eu tenho que levar cestas básicas nos bairros pobres. Essas obras, elas vão justificar a minha fé. Pode ser, irmãos, mas uma vida cheia de fé, cheia de Deus, vai demonstrar a nossa obediência nas mínimas coisas que o Senhor fala na sua palavra. Obediência à nossa liderança, obediência ao patrão, os filhos obedientes aos pais. Essa fé que agrada a Deus. Deus não quer que a gente faça as coisas, irmãos, mas Ele quer que a gente obedeça, para que Ele venha fazer através de nós. Obediência, irmãos, também é deixar os nossos pecados e fazer o que Deus quer. Esse é o resultado da fé. A gente obedecer ao Senhor. A gente está meditando esse testemunho poderoso do tio Enio, nessa multiplicação dos pães e peixes. O que Jesus pôde fazer através de um rapaz que entregou o que ele tinha. Nós vimos ali Noé, Abraão, Sara. Deus, a coisa parece ser meia doida, mas Deus faz dessa forma, a gente não entende. A mente humana não entende a maneira como que Deus faz as coisas. E nós precisamos entrar nessa, irmão, nessa loucura. Irmão Felipe, tu endoidou, o pastor Fabiano não está aí, tu está falando que é uma loucura. Sim, irmãos, a Bíblia fala que a sabedoria de Deus é loucura. Eu fui estudar um pouquinho sobre por que Paulo disse que o Evangelho é loucura. E eu quero te convidar para a gente meditar mais um pouquinho. Vamos abrir em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 21. Coríntios, capítulo 1, versículo 21 em diante. Todos acharam? Visto como na sabedoria de Deus o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria, aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação, porque os judeus pedem sinal e os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, lhes pregamos Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Porque vede, irmãos, a vossa vocação, que não são muitos os sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos os nobres que são chamados,
Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias, e escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis e as que não são para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante Ele. Mas vós sois dele, em Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria e justiça, santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se glorie, glorie-se no Senhor. A sabedoria de Deus é loucura, irmãos, porque humanamente falando, uma pessoa ela precisa crescer, estudar, trabalhar, talvez ser um empresário bem sucedido, viajar, conhecer o mundo, curtir a vida. Essa história que eu relatei, a Bíblia, o mundo chama de que uma pessoa que venceu na vida. Mas vencer na vida, irmãos, é caminhar com Deus, é depositar fé em Deus. Uma fé que não está agarrada em coisas, mas uma fé que chega ao ponto de dizermos para o Senhor: Senhor, não importa o que aconteça, eu jamais vou te deixar. Uma fé inabalável, uma fé que supera todas as dificuldades. Sabe, irmãos, a sabedoria humana aqui que Paulo fala no versículo 26, ele citou 3 tipos de pessoas: os sábios, os poderosos e os nobres. Ele diz: irmãos, vocês veem que não são muitos os sábios segundo a carne, poderosos, nem os nobres que são chamados. Por que, irmãos, que muitas vezes Deus não chama pessoas assim? Porque são pessoas que, irmão, sábio vai conversar com um sábio, ele sabe mais que Deus. Um poderoso, um rico, que tem muitas posses, muito difícil de depender. Por que vai depender de Deus? Tem tudo, pode comprar tudo a hora que quiser. Os nobres, aí depois ele fala: Deus escolheu as coisas loucas então para confundir. Irmãos, se eu e você temos uma vida com Deus, nós vivemos o sobrenatural de Deus, o mundo vai nos chamar de louco. O mundo tem que nos chamar de louco, porque essa vida, irmãos, não é comum. Esse estilo de vida que agrada a Deus para o mundo é loucura. Semana que vem tem o seminário de romance real aqui na igreja. Irmãos, esse negócio de namorar, irmãos, dar beijo só no altar, irmãos, isso aqui é loucura para o mundo. Mas para nós é santidade e pureza e alegria de Deus num casamento feliz. Você entende? A sabedoria aqui, irmãos, que o Paulo se opõe não é contra a educação, contra o intelecto, contra a inteligência. Não há uma divergência da sabedoria divina com a sabedoria terrena por causa de educação, de sermos educados, de sermos inteligentes. Não, mas é de sermos autossuficientes. Isso que Deus não se agrada. Quando nós conseguimos ou tentamos caminhar sozinhos sem Ele. O desafio para todos nós é vivermos, irmãos, com a sabedoria de Deus na realidade que a gente está. É viver os princípios de Deus, é a nossa fé estando no Senhor, mas vivendo a realidade que a gente vive. Eu preciso trocar de emprego para viver uma vida sábia? Não. No emprego que você está, na casa que você mora, na rua que você mora, você pode viver sim a sabedoria de Deus. Sabe o que a Bíblia fala para quem não tem sabedoria? O que a gente deve fazer? Pedir. Quem não tem sabedoria, peça ao Senhor. Então o nosso desafio, irmãos, é vivermos uma vida que agrade ao Senhor. Escutei uma frase uma vez que nós devemos que fazer tudo como se dependesse de nós
e orar como se tudo dependesse de Deus. Fazer tudo, irmãos. O que é fazer tudo? É obedecer ao Senhor de coração. Obedecer às Escrituras. Eu não sei nessa noite, irmão, se talvez você tem alguma dificuldade, alguma luta, algum pecado na sua vida que você está tentando vencer e não consegue. E talvez você chegue a considerar essa dificuldade, esse pecado que te afasta de Deus. Se um dia você parasse de cometer, você encarasse isso como um milagre. Nessa noite eu quero te dizer, assim como aquele menino que entregou algo para Jesus. Talvez nessa noite você pode entregar algo para Jesus e Ele te dá um milagre para você vencer essa dificuldade. Sabe, irmãos, porque o nosso proceder vai dizer a fé que nós professamos. As nossas atitudes vão dizer se nós somos realmente filhos de Deus e temos fé nele. Nós temos um costume, uma cultura que não é do céu, um procedimento. Quando uma pessoa ela está trabalhando e por algum motivo ela deixa o trabalho, ela chega no seu patrão e propõe um acordo ilegal. Uma pessoa que tem fé no Senhor, que ela crê, que a Bíblia diz que o justo ele viverá da fé. Irmãos, viver da fé não é eu não trabalhar e as coisas começar a faltar lá em casa, e eu chegar e entrar no mercado e começar a botar as coisas para dentro, crendo que na hora que chegar no caixa vai acender uma luzinha e por um milagre vai ser o dia do aniversário do mercado e aquele rancho foi sorteado. Que história que eu vou ler. Isso não é fé, irmão. O justo viverá da fé. O justo, justificado por Cristo, viverá de uma fé que obedece à palavra de Deus. Uma fé que não é morta, mas uma fé que é viva, uma fé que é plena. Então a pessoa ela faz um acordo ilegal. Aí pega a rescisão e dá o dízimo. Ô glória! E aí ela, durante 5 meses ou 6 meses, não sei quantas parcelas vai dar o seguro-desemprego, ela arruma um trabalho. Só que ela chega no novo patrão e disse: eu preciso que tu não assine minha carteira, porque eu preciso trabalhar frio, porque eu preciso receber durante esse tempo o seguro, então eu quero fazer um bico para agregar valor. Irmãos, eu não sei se você conhece pessoas que fazem isso ou que fizeram, mas irmãos, segundo as Escrituras isso é errado. Então nós dizemos: eu creio em Deus, a minha fé em Deus. As obras, a fé sem obras é morta. Quais são as minhas obras? Eu estou citando um exemplo, e eu não quero trazer condenação sobre ninguém se você fez isso. Talvez um esclarecimento que isso é errado, e a gente pode pedir perdão para Deus e não fazer mais. As nossas obras, irmãos, as nossas atitudes, elas revelam que Deus a gente serve. Isso para mim é forte. Talvez o pecado tenha te atrapalhado. Nesta noite, o milagre pode chegar na sua vida e você ser livre. Talvez a atitude, irmãos, que você precisa para sair desse embaraço é ter uma conversa, é pedir perdão, é confessar. Não sei, você sabe. Você e Deus sabem qual atitude você precisa tomar, qual o posicionamento, o que você precisa entregar na mão de Jesus, até que ponto você precisa se render àquele que é poderoso para te libertar. Também podemos, irmãos, desenvolver a nossa fé quando nós ouvimos a voz do Senhor em relação a um chamado específico. Assim como Deus mandou a Noé fazer a arca. Deus ele tem uma obra, irmãos. Eu não creio que... Eu acredito que cuidar de uma pessoa, mesmo que alguém não faça nada na terra, mas uma pessoa pode cuidar, pode orar. Deus tem algo na sua vida.
De repente Deus já falou com alguns aqui para servir em alguma área e você está procrastinando, como se diz, né? Deixando para amanhã. Precisa tomar um passo de fé, sim. Precisa se posicionar. Precisa obedecer para que o propósito de Deus se cumpra. Outra coisa que eu achei interessante naquele milagre é que sobraram 12 cestos cheios. Podemos imaginar também que a mãe daquele menino preparou aqueles pães pensando na próxima geração, porque quando ele entregou algo na mão de Jesus e Jesus pôde fazer aquele milagre tremendo, não matou só a fome daquelas pessoas, mas sobraram para outras pessoas, para um outro momento. Sabe, irmãos, a gente não tem noção de que quando nós nos posicionamos, ou nós damos um passo em relação ao Senhor, o que Ele pode fazer na nossa vida e através da nossa vida. Nós não temos dimensão aonde pode chegar, se nós nos posicionarmos e entregarmos aquilo que nós temos na mão de Jesus. Precisamos, irmãos, fazer o possível, o que está ao nosso alcance, para que o impossível seja feito pelo Senhor. Amém? Irmão, tem coisa que é para nós fazer, e tem coisas que só Deus vai fazer. O pastor Fabiano usou na terça o exemplo da plantinha, vocês lembram? Quem lembra? A gente não tem o poder de fazer crescer a planta, mas Deus pode. Mas plantar, regar e cuidar, irmãos, é a nossa parte. De repente você tem uma necessidade na sua vida, como aquele povo tinha naquele dia. Eu não sei qual é a necessidade. De repente você tem uma grande dificuldade. Quero te dizer que essa é uma noite, uma boa oportunidade de você se posicionar e entregar algo para Jesus. Ele vai fazer o milagre, você crê? Talvez é uma cura, talvez é uma porta de emprego que você tanto precisa, uma faculdade, eu não sei. Talvez é uma confirmação de algo que o Senhor falou um tempo atrás e você está orando. De repente você pensa agora e você diz assim, mas Felipe, o que eu tenho para entregar para Jesus é tão pouco. Mas é o pouco, irmãos. Jesus precisa de bem pouco. Chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós. É uma atitude nossa, do nosso coração. Talvez você pode orar um pouco mais do que você tem orado. Pode meditar mais nas Escrituras. Pode jejuar mais. O que você tem em suas mãos? O que você tem em seu coração? Para que através disso Jesus possa fazer um grande milagre e mudar a história de tantas pessoas. Essa noite eu quero te convidar para a gente orar. Vamos ficar de pé. Pensa comigo, irmão, se além daquele rapaz, mais pessoas tivessem entregado alguma coisa na mão de Jesus. Se com apenas a atitude de ele pôde alimentar uma multidão daquele tamanho. Deus tem um propósito na sua vida. Ele quer te curar, irmãos, para algo. Ele quer te restaurar para algo. Feche os teus olhos. Fale com o Senhor. Medite aí na sua vida, irmãos. Como está a sua fé? Nessa noite nós podemos orar para que a nossa fé aumente, para que a nossa fé cresça e que as obras que aperfeiçoam essa fé possam alcançar muitas vidas em nome de Jesus. Enquanto esse louvor vai ser ministrado, você pode falar com Deus. Você e Deus sabe o que Ele tem te pedido há tanto tempo, o que Ele tem pedido para você deixar de fazer, aquele pecadinho de estimação. Quem sabe o Senhor tem
pedido para você parar de fazer tal coisa, você e Deus sabe, irmãos, você nessa noite pode entregar isso para o Senhor. Porque a verdadeira adoração não é cantar canções na igreja. A verdadeira adoração é quando nós entregamos os nossos pecados no altar e não cometemos mais. E isso agrada a Deus. Isso é fé, uma fé que obedece. Talvez o Senhor liberou uma palavra sobre você e você está deixando para amanhã, você não tomou uma decisão. Quero te convidar a entregar o teu coração, entregar tua mente, corpo, alma e espírito ao Senhor nessa noite, que Ele quer fazer um milagre através da sua vida.